E eu queria que cada convidada fizesse uma breve apresentação para todas que estão aqui. Você, Elisiane, que fundou a Advance, né, que fez uma história lindíssima e que depois, junto ao seu marido, desbravou esse mercado publicitário. E hoje você é uma das principais agências do cenário, né? Então, eu queria que você falasse um pouco. Obrigada. Muito feliz de estar aqui, muito honrada. Acho essa mulher maravilhosa. Quem não acha, né? Obrigada pelo convite. E assim, a Advance esse ano a gente faz 30 anos, né? E um trabalho muito intenso, né? Agência de publicidade, né? Um mundo muito... que você não tem ali um padrão do que acontece, né? De um produto que você faz todo dia, né? A gente o tempo inteiro tem que se reinventar, tem que estar pensando em ideias. Então é bem puxado, não tem horário. Mas é muito gratificante. Hoje a gente conquistou, né, grandes clientes, e a gente já atua nacionalmente, e a gente tem na nossa carteira também um cliente que é global, né, que é a Angola Cables, e a gente trabalhou muito sempre acreditamos no modelo que a gente tivesse um time muito preparado, um time capaz de competir, né, com qualquer agência no Brasil. Hoje a gente tem uma equipe aqui, a gente tem uma equipe em São Paulo. Em São Paulo, porque é o principal mercado, a gente tem que estar lá, né, a gente tem que captar clientes lá. E, ao mesmo tempo, a gente traz para a equipe, para misturar aqui com a equipe nordestina, um outro time que tem experiência em contas de multinacionais, né, de contas de agências multinacionais, que no final são as agências que competem com a gente, né? Hoje a gente tem uma realidade aqui no Ceará que é muito desafiadora, que quando uma marca faz sucesso e a empresa fica uma empresa grande e tudo, há uma tendência do que eles chamam, vamos profissionalizar o grupo, e ali trazem profissionais, né, de outros estados, de São Paulo, e aí há uma orientação para se contratar uma agência de São Paulo, e aí as agências que são locais, elas acabam perdendo esses maiores clientes. Isso é péssimo para o mercado, porque é um dinheiro que vai embora, né? Eu sempre cobro muito da sociedade, do governo, essa preocupação para não deixar dinheiro ir embora. Porque o dinheiro que fica aqui é o dinheiro que circula aqui, é o dinheiro que gera emprego aqui, e a gente tem que se valorizar enquanto talento cearense, né? E combater esse... Eu acho assim que é um certo complexo, né, de vira-lata, de que o que é bom é o que vem da corte, né? Uma visão colonialista, né, que a gente ainda se coloca como colonizados, que não valoriza o que a gente tem aqui. E o Ceará, gente, assim, é referência, é impressionante. Eu tenho uma família em Brasília, né, que foi da época dos candangos, né, que uma tia minha foi trabalhar em Brasília, e a família nasceu por lá, enfim, e tem um primo meu que disse assim: vocês são muito boçais no Ceará, tudo o Ceará é o melhor, o Ceará é o estado que cresce mais, o Ceará foi o primeiro que fez isso, o Ceará foi o primeiro que fez aquilo. E eu olho assim, gente, é um olhar de quem está de fora, né? A gente tem diferenciais competitivos aqui incríveis. A nossa localização, né, de estar numa posição que a gente está mais perto de outros países, né, dos Estados Unidos, Europa. Então, hoje, a maioria dos cabos submarinos que chegam no Brasil transmitindo dados chegam por Fortaleza. E esse é o meu cliente Angola Cables, né, que a gente atende aqui no Brasil, atende em Angola, Lisboa, na África do Sul e na Nigéria. E é um cliente que a gente conquistou a partir de uma concorrência, quando eles chegaram aqui, que eles convidaram uma agência de São Paulo, uma agência de Angola, uma agência do Ceará, e eles tinham certeza que quem ia ganhar era a agência de São Paulo.
E a gente chegou com um projeto assim que foi bem surpreendente, eles ficaram encantados com o conceito que a gente trouxe, posicionamento da marca, e até hoje, isso já tem alguns anos que a gente atende, e dá muito orgulho da gente, cara, a gente sim, aqui, a gente é capaz de atender contas globais, a gente é capaz de exportar serviços, a gente tem uma riqueza de vegetação, né, de oportunidades para o turismo, de produção à base de vegetais, né? Um dos pontos aqui que eu quero trazer, eu gosto sempre de trazer isso sempre que eu falo, que eu converso com as pessoas, é que eu sou vegana, né, e sou ativista pelos direitos dos animais. Além da agência, eu tenho como uma missão de vida, né, essa minha causa, né, esse meu amor pelos animais, né, e o senso de uma necessidade de justiça que a gente precisa fazer com esses animais que são tão massacrados, né, na indústria da carne, do ovo. Eles são realmente explorados, torturados e mortos de uma forma muito cruel, principalmente fêmeas, né? As fêmeas, elas são a base da exploração dentro dessa indústria, porque é o sistema reprodutor das fêmeas que faz essa indústria girar, e é terrível o que acontece com elas enquanto mães que têm sentimentos igual a gente, né? Que é mãe, que tem filhos e que também amamentamos, geramos leite, né? E no final, quando a gente olha para esses animais enquanto espécies, que também somos animais, somos todas fêmeas. E eu gosto de trazer isso, principalmente no ambiente feminino, né? Então, eu trago essa causa animal também como um valor para a nossa empresa, né? Então, todos os eventos que a gente faz, as nossas reuniões internas, eventos internos com funcionários, eles são servidos sempre, exclusivamente, alimentos, comidas veganas, como uma forma de trazer uma conscientização e mostrar, derrubar o mito de que a comida vegana não é boa e tudo. E né? A nossa chefe trouxe uma opção. Ótimo, olha aí, gente, tem comida vegana, tem opção vegana, tá vocês peçam, quanto mais a gente pede, mais entra no cardápio, né, dos buffets a comida vegana, então vale a pena a gente experimentar. Elisiane, o que você falou com relação ao cenário local, né, da potência do mercado publicitário, eu super concordo contigo. Eu fui na contramão de tudo que acontece nos portais, porque os portais são muito globais, né? É notícia local, nacional, mundo. E eu sou um portal que é genuinamente cearense e falo lá do Bom Ceará, no cenário. E tem um sucesso incrível, né? Exatamente, mas é um grande desafio, né? Porque a gente representar o local. Então, faz todo sentido e eu acho que a gente tem que fomentar cada vez mais. E olha, gente, dentro desse universo vegano, eu faço articulações em várias frentes. Uma delas é na economia. Eu lidero, junto ao Sebrae, um projeto de desenvolvimento da economia vegana, né, para estimular empreendedores veganos. E a gente chega numa feira vegana em São Paulo e eles têm queijos veganos maravilhosos feitos à base de castanha. Aí eu vou lá, experimento o queijo e tudo. Aí o cara, leva. Eu disse, não, eu sou lá do Ceará, não vai dar para levar. Ele falou, eu compro a castanha de lá. Ou seja, a gente está exportando a matéria-prima, né, e depois importa, porque o que a gente vai ver no supermercado, basicamente, é o que vem de outros estados. E a gente tem toda a condição de... Produzimos aqui a castanha, já temos produção de tâmaras, cogumelos, gente, a possibilidade de cogumelos, carne de caju, carne de jaca, enfim, o Ceará é incrível, e a gente tem mesmo que se orgulhar e trabalhar e criar esse espírito, né, de valorizar, né, esse talento, porque aqui tem riqueza e a gente tem que cobrar, inclusive de governo, prefeitura, que ficam contratando fornecedores de fora, sem necessidade, né? Tem que estimular o mercado local, que é para gerar mais emprego e trazer riqueza e evitar a fuga dos talentos cearenses para outros lugares, né? É isso aí. Parabéns pelo seu riquíssimo trabalho. E agora, Cibele Lucena,
Ela e seus seguiflores, né? Meus seguiflores. Aqui tem algum seguiflor? Se não tem, Pois vá é. lá. @Alexia Flores Fortaleza. Então, gente, boa noite a todos. Muito honrada também, feliz com o convite. Eu estou à frente da Alexia Flores há 28 anos, nessa empreitada que nem sempre é só flores, mas que é uma delícia. Assim, a minha vida é o que eu mais amo fazer. E a nossa operação é um pouco mais peculiar, né? Diferente de quase tudo no varejo. Começando pelas coleções. Quando eu vou criar as coleções e a gente vai ali entender quais são os tons, as texturas, aonde aquele produto vai caber numa box, no buquê, enfim. E com essas inovações, que é claro que a gente tem que ter esse olhar de ter mudanças, de não passar o tempo inteiro com o mesmo cardápio, né? A gente olha para esses fornecedores, falando em sustentabilidade, engraçado que o meu marido, o Alexandre, ele estava comentando ali com as meninas, que ele não ele é agricultor mesmo, né? Agricultor raiz. Ele foi um dos primeiros produtores de flores aqui do Ceará. E há 30 anos atrás ele já fazia compostagem e já produzia com material orgânico. Ele já tinha essa visão. E hoje ele trabalha numa empresa de reflorestamento, então ele é aquele que chora, que realmente trabalha pro que ama, e ele conversa, e às vezes a gente não está na mesma vibe de eu estou com os meus, ele está com os deles, mas eu já aprendi muita coisa. Então, quando a gente vai lá atrás dos fornecedores, incrivelmente, como os que trabalham, né, com a sustentabilidade são os melhores. Nem sempre são os maiores, mas são os melhores. Quando eu falo os melhores, tamanho de flor. A flor é mais forte, as cores são mais intensas, a durabilidade, e de verdade mesmo. Entrega, né? Entrega. A gente consegue ver. Todo mundo sabe que existe aí o greenwashing, né? E a gente realmente tem que estar atento a isso, e vamos lá pesquisar e tudo mais. Há pouco tempo atrás, a gente fez uma visita na minha parceira de orquídea. A gente está trabalhando há muitos anos e é o melhor, de fato, produtor de orquídeas do Brasil, para vocês terem uma noção. Enquanto uma orquídea, para chegar no supermercado, algumas outras floriculturas, a chegar no ponto de venda com 6 meses, o nosso fornecedor, até chegar à minha loja, são 3 anos. São 3 anos porque a muda vem de Taiwan, porque ela respeita todas as práticas sustentáveis. E realmente me emocionou um momento que ela faz trabalho solidário num hospital infantil. E isso me emocionou de uma maneira bem forte, porque ela fez um comentário que eu ainda não tinha me atentado para isso. Sibeli, as nossas orquídeas, você pode ter garantia, dar garantia. Eu estou estatando aqui ao seu cliente, aos nossos clientes, que você pode mandar para uma maternidade sem o menor risco, né? Um recém-nascido, porque não se trata só do pólen das flores, né? Se trata ali do substrato, do adubo que é usado, químico, e tudo isso
faz mal, a gente sabe que faz mal e dependendo da grandiosidade desse alimento na planta e na terra, né, como ele fala, é perigoso. Então isso me emocionou, sabe, me deixou assim um coração tão quentinho, porque alguns hospitais, todo mundo sabe, não pode se receber flores pelo pólen, alergia nas maternidades, mas isso me tocou de uma maneira tão forte. Então agora todo mundo que chega, eu falo sobre essa fala dela que me tocou. E é isso, dentro da loja a gente realmente tenta fazer desde dos produtores escolhidos, né, os que trabalham realmente com as práticas sustentáveis. Nós conseguimos hoje trabalhar com produtos hidratantes e conservantes florais, e já conseguimos aí economizar 12 mil litros de água mensal. A gente sabe que o mercado de floricultura usa muita embalagem. Quanto mais embalagem, o buquê, né, impressiona aquelas embalagens. E a gente está tentando cada vez mais trabalhar com menos embalagem, fazer o cliente entender que o importante é a beleza das flores, a durabilidade. Eu acho muito injusto o cliente que recebe uma flor e com, 2 dias, 3 dias no máximo, tem uma flor lá totalmente morta. Então, a nossa maior preocupação, e a gente leva isso muito a sério, é a qualidade das nossas flores. Então, não adianta ter um buquê cheio de papel, né, muito laço, muito enfeite, como elas falam. Eu quero mais enfeitado. E a flor não fazer juiz, né? A gente hoje trabalha realmente com os melhores produtores do Brasil e temos o trabalho de pós-colheita dentro da loja, para vocês terem ideia, os produtos que a gente trabalha são fazendas na Colômbia, Equador, Quênia, onde vêm as melhores rosas do mundo. Acho que poucas floriculturas do Sudeste, se eu não me engano 2, mas no Norte e Nordeste, a Alexia Flores trabalha um produto caro, mas que vale muito a pena. O cliente vê a diferença, vê e atesta isso para a gente todos os dias. Então, dentre outras várias políticas que nós adotamos, lixo reciclável, a gente recebe muito papelão, muito papel, os próprios produtos, e a gente faz lá, manda para os projetos de reciclagem os nossos treinamentos, né? E a informação, que é o mais importante, conversar e falar aos nossos clientes todas essas práticas. Perfeito, Cibele, seu trabalho é incrível e a gente vai falar mais aprofundadamente aqui, porque eu acho que vocês têm muito a contribuir essa noite de verdade. Parabéns, viu? Obrigada. E agora, nós vamos ouvir também a Daniele Cabral, que vai falar aqui um pouco sobre esse movimento, né? Porque você atua muito no varejo. E tantos anos de história, né? Uma empresa tão tradicional aí no mercado, ela carrega, ela tem uma carga de uma história muito rica e de muita credibilidade. Então eu queria que você falasse um pouco, se apresentasse, falasse um pouco desse seu cenário. E aí eu vou lançar aqui uma pergunta para vocês três em tempo real. Bom, gente, é um prazer grande mais uma vez estar com vocês aqui, né? É sempre um momento de partilha, né? De conhecimento da vida da gente, que a gente muitas vezes recebe muito mais ouvindo vocês
a gente vê essas histórias lindas de mulheres guerreiras e que estão à frente de empresas bem sólidas, né, e muito bonitas. Eu conheço também seu pai, sei que também ele tem uma história linda, tive com ele. E então isso é muito bacana. Então, me apresentando para quem não me conhece, né, eu sou a 2ª geração da empresa, é a Cal. É uma empresa que tem um propósito muito lindo, que eu considero que é realmente realizar a felicidade de quem quer construir ou reformar. E a gente não imagina o quanto é prazeroso isso. E quando você me fez um convite de falar sobre transparência e sustentabilidade, são alicerces muito sólidos mesmo dentro da nossa empresa. A ética é algo que veio assim muito forte do meu pai, é muito reconhecido a nossa empresa. Em qualquer stakeholder que você andar, né, a nossa empresa ela é muito, muito correta em todas as... Isso é uma primícia para a gente. E no âmbito da sustentabilidade, a gente está sempre pensando o que pode fazer de melhor, seja para os nossos clientes. Um dos pontos nossos de valores laços, né? Então laços com nossos clientes, laços com nossos fornecedores, com o governo, com a sociedade, é sempre construir algo de bom, não só produto, mas, acima de tudo, o propósito. Tornar os lares mais felizes, porque é neles que tudo começa, né? Começa a criação das nossas famílias, é lá que realmente nossos filhos crescem. E muitos de nós passou a valorizar um pouco mais a sua casa, o seu trabalho, a partir do momento que a gente passou grandes dificuldades, né? Às vezes a gente vai deixando... mas quando a gente reforma ou constrói, a gente se restabelece, né? A gente traz uma energia nova, traz uma vitalidade. E eu achei interessante quando eu entrei aqui na BID, fiquei lembrando, né, que há pouco tempo a gente adquiriu um carro para uma unidade nossa, do Eusébio, e exatamente um carro do modelo que traz essa realidade, né, de um consumo de energia, o mais novo dele, que é o Dolphin, e está rodando na cidade com a característica da gente. E a nossa loja foi a primeira loja, praticamente, a colocar energia, isso em 2018, quando nem existia muito carro. Pensando exatamente em proporcionar isso, né, em fomentar o uso, né, e a diminuição do consumo, né, de combustível e poder proporcionar esse crescimento. Então, somos ligados em muitos aspectos à questão da sustentabilidade, seja na questão ambiental. Somos 10 anos, melhores empresas para se trabalhar, então hoje a gente tem um cuidado e um zelo muito grande com o cliente, com o nosso cliente interno, que é o nosso colaborador. Essa semana, agora passada, eu tive a grande alegria de lançar a nossa Academia Cal, que não é uma academia de fazer exercício, mas sim de desenvolvimento humano. E se Deus quiser, eu pretendo que ela se estenda também, não só aos nossos colaboradores, mas também a fornecedores, arquitetos, e a gente poder contribuir com a sociedade também no desenvolvimento, né? Seja na área de liderança, que a gente tem um trabalho muito forte, seja no conhecimento técnico realmente de uma construção, porque muitas vezes a gente entra numa obra, não tem muito conhecimento, e isso às vezes dificulta o andamento. Então hoje a gente busca muito esse conhecimento, trazer esse conhecimento para o cliente. Então hoje a gente tem uma relação muito forte com o fornecedor, compliance é algo que a gente olha muito, a gente também trouxe um código de ética muito cedo para a nossa empresa, para dar essa transparência, para dar esse cuidado, né, nas nossas relações, seja de que âmbito for, seja dentro da sociedade. Nós somos uma empresa
onde temos uma família, né, dentro da empresa, uma empresa familiar, com 70 anos, bem jovem. Tem uma tradição, mas a gente tem como primícia ser sempre jovem. Temos tempo de casa, mas sempre estamos utilizando do que tem de mais moderno. Antes de ontem a gente estava falando de IA, né, de como usar a inteligência artificial a favor do nosso negócio, do crescimento das pessoas, né, da facilidade do acesso nos processos da organização, que isso é muito importante para a gente manter uma coisa que a gente sempre diz, né? A gente não gosta de dizer só, a gente gosta de fazer o que se diz, e ser muito honesto. Se podemos atender, a gente atende. E também tem muitas humildade, porque quem lida com entrega de material, né, na nossa cidade, muitas vezes atravessa muitas turbulências. E quando há alguma turbulência, a gente é muito sincero em buscar corrigir se houver porventura. A gente tem entrega garantida exatamente para proporcionar esse cuidado e esse zelo com o nosso produto ao chegar na casa do cliente, e poder corrigir qualquer percurso que possa não ter sido o mais satisfatório possível. E queremos estar do lado de cada um que quer construir ou reformar, nesse propósito de ser parceiro nessa obra e nessa construção, né, de fazer cada ambiente se tornar realidade do jeito que a gente sonha. Não do jeito que a gente quer vender, mas do jeito que a pessoa sonha. Então, esse é o nosso propósito enquanto empresa, e estamos aqui. Muito feliz de ver todos vocês e obrigada pelo convite. Amo estar aqui ao lado. Lisiane aí é minha parceira em muitos momentos, e é sempre uma alegria estar aqui. Você tocou num ponto muito importante, né? Que você falou que há 10 anos a sua empresa ela é reconhecida por ser uma das melhores empresas para se trabalhar. Aqui nós temos 3 segmentos, né? Mas quando a gente fala em transparência e sustentabilidade, a gente fala das relações humanas. E a gente sabe que essa promoção ela é de dentro para fora, né? Estabelecer a relação de confiança com o colaborador, uma relação de ética, né, de compromisso. Isso com certeza isso reverbera de dentro para fora e impacta o cliente. E hoje, na velocidade que o mundo está, né, as empresas, cada uma querendo o seu lugar ao sol. Essa prática se faz cada vez mais importante de dentro para fora. Então, eu queria ouvir aqui de vocês, cada uma de um segmento diferente, né, mas de muita relevância no cenário local. Eu queria que vocês falassem como é essa prática, né, porque eu acho que isso... Com certeza é de muita importância essa troca. Seguindo sempre nessa ordem. Tá bom. Quando a gente fundou a Advance, um dos nossos desafios, assim, como a gente conseguir crescer, se estabelecer no mercado, é sempre o que uma empresa quer, né? Quando a gente começa, enfim. E sempre a gente vai buscando isso, né? É muito comum dentro do mercado de agência uma prática que é o seguinte: a agência abre, ela faz uns anúncios fantasmas. O que é anúncio fantasma? É um cliente que não existe, é um briefing que não existe, e o criativo inventa uma ideia, né, que transforma no briefing e chega lá para um anunciante assim: deixa eu botar a tua marca aqui, e a gente veicula de madrugada e eu vou escrever em prêmio, né? E aí ganha prêmio. No que ganha prêmio, vira notícia. E aí a agência consegue ter uma repercussão e crescer muito rápido. Eu disse, não quero fazer isso. Não acho isso ético. Isso não é verdadeiro, né? Isso parece né, uma malandragem.
E isso sempre teve uma discussão na agência, porque chegavam criativos e outras pessoas falavam, gente, deixa de ser besta, é assim que o jogo funciona. E eu disse, eu prefiro caminhar num caminho mais longo, numa estrada mais longa, mais dura, mas eu não vou abrir mão desses valores. Então, a gente assumiu, né, como uma determinação minha de que a gente não faria nada que fosse desonesto, nada que não fosse ético, mesmo que isso custasse, né, alguns minutos de fama, né, de custasse, enfim, clientes novos e uma reputação que fosse maquiada, né? E a Lídia conhece a gente há muito tempo, né? A Lídia trabalhou muitos anos no mercado publicitário, né? E ela vivenciou esse cuidado que a gente tem na relação com os nossos parceiros, com fornecedores. É uma prática que eu trago, que o meu sócio, que é meu marido, traz também. Esse cuidado no relacionamento, a gente não ter o fornecedor ali como se fosse vamos dizer assim, uma empresa que depende da gente e por isso eu posso explorá-la e por isso eu posso ser arrogante, né? E não ter uma relação de uma parceria saudável, de que todos ganhem. E a gente recebe depoimentos espontâneos, né, de veículos, de fornecedores do mercado, gráficas, produtoras, que se surpreendem com o nível de atenção que a gente dá, da gente ter, inclusive, uma agenda aberta, né? Quem quiser falar com a gente recebe pessoalmente, mesmo que isso tome tempo e tudo, a gente poderia delegar para alguém do time, mas é algo que a gente faz questão, porque a gente leva isso como um valor de respeito humano, né, de respeito entre pessoas, que nutre bons relacionamentos também, independente do tipo de negócio, do volume que possa gerar, mas um respeito, né, que a gente traga um modelo de condução de relações de trabalho corporativas que vão de encontro a algo que hoje está acontecendo de uma forma muito, muito forte dentro do ambiente corporativo, que é a questão da saúde mental, né? A gente vê essa luta pelo lucro, né? A corrida e tudo. Ok, a gente tem que dar lucro, a gente tem que bater meta. Como é que a gente faz isso de uma forma que as pessoas não sejam tão sacrificadas, né? Que não fique tão pesado? Eu acho que é um desafio de todas as empresas e a gente traz isso no nosso dia a dia. Então, o sentimento que a gente tem após uma jornada de 30 anos é que talvez a gente não cresceu tão rápido, a gente não conseguiu evoluir tão rápido, mas a gente foi lentamente, mas de uma forma consistente, de uma forma firme, e que ao final desses 30 anos que a gente olha para trás e a gente pensa assim, puxa, eu acho que a gente construiu algo consistente, construímos reputação e construímos grandes amizades. Que no final, gente, é o que a gente leva. É o que a gente leva da vida, né? Dentro do nosso mercado, que a gente passa a maior parte do tempo no trabalho, né? Se relacionando com clientes, fornecedores. E olha quantas amizades a gente conseguiu construir. Um cuidado que a gente tem, às vezes, é um cliente que não é mais cliente da gente. E eu já vi cliente falar assim, você vai me tratar bem enquanto eu for seu cliente. Mas eu tenho certeza que o meu sobrenome é o nome da empresa e no dia que eu sair dessa empresa você não vai mais ligar para mim, né? E eu falei, capaz, né, que eu vou fazer uma coisa dessa. Então, todas essas pessoas que a gente conviveu em algum momento e mesmo que depois disso não haja nenhuma relação financeira envolvida, é uma amizade que a gente conquistou e que a gente liga no aniversário, que a gente mantém, não por obrigação e não por fazer isso de uma forma para, vamos dizer assim, passar para a sociedade que a gente é bacana, mas porque a gente acredita que isso é mais saudável, isso é mais rico, né?
E a gente traz isso como uma relação ética da gente com o nosso time. Tem um dado que é muito interessante, que a gente para assim e pensa, nossa, isso é bacana, a gente tem 30 anos de mercado e em toda a nossa história a gente teve 3 causas trabalhistas. Em 30 anos, né? Algo assim que nos orgulha muito, porque a gente tem todo o cuidado de deixar tudo muito transparente, sabe? De fazer tudo preto no branco, de respeitar os direitos. É direito trabalhista, é direito do trabalhador, tem que ser entregue, a gente tem que honrar, né? Então, isso é algo que faz parte, né, de uma relação madura, ética e cuidadosa, né, entre pessoas. Se falou da questão da sustentabilidade, né, e quando a gente traz essa questão desse cuidado com o meio ambiente, é um desafio grandioso, porque tem muita coisa por trás que talvez a gente não consiga nem ver, né? Que é o volume de lixo que a gente está gerando, né? A importância da gente reciclar, o volume de plásticos, né? O oceano está em risco. A gente está numa situação de pontos de não retorno da crise ambiental, e ao mesmo tempo a gente vê uma situação do Senado está aprovando legislações para flexibilizar, facilitar uma operação de empresas que exploram o meio ambiente, que vão ter facilidades para, enfim, fazer essa exploração sem ter fiscalização, leis de autocontrole, que a própria empresa tenha que contratar alguém para fiscalizá-la. E a gente sabe que tem gente que é sério, que vai fazer um trabalho legal, mas tem gente que não é, gente. E no meio dessas empresas que têm um interesse enorme no Brasil, porque temos muitas riquezas e é muito chocante a gente imaginar que o Brasil é um dos países mais ricos em recursos naturais e, ao mesmo tempo, a gente tem, né, uma concentração de renda muito grande e muitas pessoas, a maioria das pessoas, vivem com salário mínimo, né? Então, é algo que a gente tem que trazer, né, para discussão. Por quê? Por que está acontecendo isso? Então, vem muita empresa de fora, não estou dizendo que todas as empresas que vêm de fora são ruins, tá, gente? Mas eles não têm compromisso com o Brasil, eles querem levar a riqueza, né? Eles querem explorar os nossos minérios, né? Eles querem usar, né, o que tem de bom da Amazônia e a gente tem um pulmão ali que é muito importante para o Brasil e para o mundo. A gente tem cada vez mais desastres ambientais, né, secas na Amazônia. De repente os rios passam ali meses numa seca terrível, rios poluídos com mercúrio, provocado pela exploração de ouro, um ouro que é explorado e levado de avião para outros países de uma forma contrabandeada, que não gera recurso, uma invasão nas terras indígenas, enfim, tem muito BO aqui para a gente resolver. Mas, assim, a natureza é algo que a gente não pode abrir mão, não pode haver negociação. E a gente tem que entender que não é a natureza e nós. Nós fazemos parte da natureza. Nós, enquanto animais que vivem dentro de um ecossistema que precisa, né, a gente precisa muito mais da natureza, inclusive, né, do que a gente. E a gente vai evoluindo de uma forma predatória, né? O ser humano, eu costumo dizer, né, que o animal mais perigoso é o ser humano, né, que é o que mais destrói. Então, o meu marido diz assim, mas tem que matar a cobra, porque a cobra é perigosa. Eu digo, mais perigosos somos nós aqui. Então, a gente tem que pensar em tudo isso de uma forma muito responsável. E ter um olhar atento
para criticar, para observar, né, o que de fato a gente tem feito, os cuidados que a gente tem, né? Por exemplo, você falou de compostagem, eu faço compostagem em casa e é super simples fazer, e eu me surpreendo com a quantidade de resíduos que normalmente iriam ser jogados ali, né, para o carro do lixo, enfim, e que a gente, todo dia, uma família de 6 pessoas, a gente descarta mais ou menos 1 quilo e alguma coisa de restos de alimentos que podem ser compostados. Você compra uma composteira que não é muito cara e você joga ali, coloca ali na sua área de serviço e você vai colocando esses restos de alimentos. Você está produzindo um adubo incrível para as suas plantas, né? Ele gera um líquido, né, que serve também de adubo, que se chama chorume, mas eu acho que não é bem o termo técnico, mas você tira esse líquido com a torneirinha, você dilui em água, suas plantas ficam incríveis, felicíssimas, o verde maravilhoso de cada folha, né? Enquanto que a maioria dos casos, o normal é a gente jogar tudo isso fora. Então, se a gente consegue trazer essa educação da reciclagem, de o que é que eu tenho, né, de papel, de plástico que eu consigo reciclar, e o que é que eu tenho de produtos orgânicos, né, de resíduos que a gente pode levar essa compostagem, inclusive, para as empresas, né? Eu acho que a gente precisa urgentemente repensar essa forma como a gente se relaciona e o resíduo que a gente joga ali na natureza, que vai se tornando cada vez mais grave, né, essa crise climática. E só fechando, gente, quando eu falo também do veganismo, eu fui para o veganismo por uma causa animal, pela minha solidariedade, pelo meu amor aos animais, mas eu tive uma grande surpresa, uma felicidade quando eu entrei nesse universo e descobri que eu ganhei, né, uma vida muito mais saudável, né, que é uma alimentação à base de vegetais, e ao mesmo tempo uma alimentação inclusiva e sustentável. Porque hoje, só para vocês terem uma ideia, 1 quilo de carne bovina para chegar à mesa do consumidor, ele consumiu 15 mil litros de água. Hoje, o maior vilão da devastação das florestas é a pecuária. É queimada de floresta para abrir pasto para gado, além da pegada hídrica, ou então também para plantação de monocultura de soja e milho, que é exportada para virar ração de gado, né? De gado, de granjas de porcos, né? E isso acaba com a natureza. Se essas áreas estivessem sendo preservadas, a gente poderia alimentar o mundo inteiro de uma forma agroecológica, muito mais saudável, a gente acabaria com a fome no mundo e não sacrificaria tantos animais. Eu acho que esse aí é um tema que merece depois a gente trazer para esclarecimento, um né? evento único, né? Só para isso. Então, quando a gente traz tudo isso, eu trouxe isso para a minha empresa, também é uma forma de trazer uma sustentabilidade também a partir de uma alimentação consciente, né? De uma alimentação como um ato político que pensa a natureza, que pensa os animais e que pensa as pessoas na medida que a gente traz saúde também para o time da gente, né? Para as pessoas que estão ali trabalhando no dia a dia, que é algo que a gente também tem que plantar, né? Incrível. E único, né? Demais. Você. Parabéns. Então, você falou em... A gente estava falando sobre a questão das relações, né, de dentro para fora, de como isso impacta e reverbera no cliente, nas relações de confiança e transparência de dentro para fora. Exatamente. Ela falou uma palavra solidez, né? Que hoje a gente vê as pessoas abrindo empresa do dia para a noite, grandiosamente, o Instagram transforma e você já está... As empresas, né, em todo o mundo, os anúncios, quer dizer, são muitas estratégias para, às vezes, uma empresa que nem é tão grande se tornar tão grande aos olhos lá do Instagram, das redes sociais, enfim. Eu comento, às vezes, muito com a Lídia, que quando a gente começou, era
as listas telefônicas, né? Aquele Verdade. era o nosso meio. Tem ali uma vendedora que me vendia as listas telefônicas, a Lídia. No rádio também, Rádio. as prospecções começavam pela lista. Mas essa questão da solidez, assim, o tempo é muito importante, né? Pô, qual é a segurança que eu vou ter maior? Comprando na Cal, empresa de 70 anos, né? Com solidez, com uma marca renomada, ou uma loja que abriu há um ano, que está ali bombando no Instagram, é muita novidade, enfim, mas eu acho que a solidez importa muito. Dentro da minha loja, a gente, obviamente, tenta lançar, porque temos que fazer isso para o cliente sentir que a empresa está viva, está ali tomando decisões importantes para o que está acontecendo no mundo, né, em geral. Mas a gente conversa muito com o nosso cliente, a gente informa muito, sabe? A verdade. Nada de informar para vender, não. Em quase todas as reuniões com a equipe de venda, o meu lema é: não quero cliente se sentindo intimidado, se sentindo, né, quase ali com uma obrigação naquela compra. Eu quero o cliente comprando o que ele precisa. Então, a gente tem que informar, seja ela a situação que for daquele cliente, que a gente trabalha com pedido de namoro, aniversário de casamento, enfim, muitas situações maravilhosas, mas a gente também trabalha com pedidos de desculpas, com, né, situações desagradáveis, que a Flor faz virar a chave e mudar essas situações. Então, a gente realmente trabalha com muita ética em relação à informação ao cliente. E eu acho isso muito importante em qualquer operação. Mas como a gente tem um público masculino muito grande, né? Dia dos Namorados, a gente engafa o balão de estúdio, eu procurava uma mulher que era só homem. Então, o homem é um cliente muito fácil, né? A gente é muito mais inteligente. Brincadeira, gente. Mas o cliente vem assim, ele não quer saber muito, né? Ele não... E a gente, mesmo assim, a gente faz questão de entender a situação para ele levar o produto correto, para ele satisfazer o presenteado. Então, não é só o pensamento do cliente vir se encantar com a loja, se encantar com o produto. Não, a gente se importa muito dele realmente levar o produto que ele tem que levar e voltar, porque o presenteado amou, adorou e era aquilo ali que tinha que ser. Sibeli, você falou que você trabalha muito com pedido de desculpa, pedido de namoro, né? Você trabalha muito as relações. Sim. E para isso você trabalha muito fortemente essa relação dentro. A verdade, a transparência, Sim. a ética. Então você acha que isso é o que faz você vender mais por essa conexão emocional através da ética e da verdade? Né? O cliente da floricultura, a gente está ali gerando com emoção e ao mesmo tempo com muita expectativa, né? Eles compram online, mas eles ligam 10 vezes. Já recebeu? Tem lá o programa, o status, né, no online informando, já foi produzido, já foi recebido. Mas eles ficam ligando, né, porque é um produto que gera muita expectativa. Então, antes que o cliente, a gente tenta suprir ao máximo essa expectativa dele, porque
quando a gente... É uma coisa muito natural, né? Mas o cliente, ele sente essa preocupação. O cliente, não adianta, ele sente a verdade. Ele sente quando não é de verdade, né? Então a gente busca muito isso, trabalhar com verdade e buscar, assim, ao máximo, fazer ele se sentir seguro, entender que, seja lá no perdão, no pedido de casamento, no aniversário de casamento, nós temos 3 datas importantíssimas, né? Dia Internacional da Mulher, que virou uma grande data, Dia das Mães, Dia dos Namorados. Cada uma são mercados diferentes, né? A gente pensa que é tudo muito parecido, mas são mercados diferentes, porque o homem, no Dia Internacional da Mulher, ele quer comprar para toda a galera. A secretária do lar, a mulher, a tia, a avó. Dia das Mães, o homem quer comprar para a esposa, para a mãe. Às vezes o presente mais significativo é para a mãe, às vezes é para a esposa. Dia dos Namorados, não. Ele quer um presentaço para 1 ou 2 ou 3 namoradas. Oh, meu Deus! Enfim, mas ele é mais ativo. O Dia dos Namorados é uma data que realmente ele tem essa força quando a gente vai falar de faturamento. E aí, obviamente, eu brinquei com vocês, que são 3 às vezes, mas é pouquinho o público, a maioria é um só, é a esposa. Então, é meio que, né, existe aí o equilíbrio. Numa data dessa, a gente cresce muito, porque a gente mostra o nosso potencial. A gente conseguiu fazer agora quase 1.500 entregas no espaço de 6 da manhã a meio-dia. Foi o nosso recorde, assim. E foi muito gratificante, muito, para mim, assim, o melhor de tudo, é claro que a gente gosta de ganhar dinheiro e a gente quer crescer, faturamento e tudo mais, mas para mim, assim, é muito, muito sério, muito gratificante o cliente chegar e se encantar e falar e me chamar para... Eu queria falar isso aqui para você, isso é tão bom, né? E eu fui agora convidada, comecei com você, fui convidada para palestrar o maior evento da América Latina para a nossa operação, que é o Enflow, um evento muito grande, de fato, e eu vou abri-lo. Já dei várias entrevistas, já conversei com vários canais, mas nunca fiz uma palestra de 2 horas, e fiquei muito lisonjeada realmente, porque com tantas lojas lá do sul, do sudeste, a cearense foi a chamada. Ceará representando, olha aí. Parabéns. Obrigada. Não é à toa que você construiu tudo que você construiu com muita ousadia. Eu sempre disse para você, né? E repito aqui, ó, que você foi uma fonte de inspiração nessa pegada do empreendedorismo. Ousada, corajosa. Então, você vai longe levando essa história. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Olha, eu fui uma das mulheres agraciadas com essas flores do marido, viu? De lá, coisa mais linda. Olha aí. Bom, gente, falar um pouquinho... vou começar com a relação do colaborador, porque eu acho que é algo que, para a gente, é muito forte, né? Então... Tudo começa, assim, a nossa transparência desde no processo seletivo, né, no cuidado com essa seleção, com a transparência nas nossas promoções, né, de realmente promover quem tem competência, né, que é um reconhecimento a essa promoção. Então, cuidado de toda a trajetória do colaborador. E a gente tem muito orgulho de... Ao andar, né,
como a Lisiane estava falando, então, você vai a um evento, a gente encontra muito esse colaborador. E eu me orgulho muito da forma como eles abraçam a gente e como eles dizem do carinho e da saudade que tem do tempo que trabalhou na nossa empresa. Eu acho que isso diz muito do que somos, né? E um fator, assim, o nosso slogan, para quem não conhece, é sinta-se em casa. Então, hoje a gente quer realmente que qualquer um que esteja nas nossas empresas se sinta na sua própria casa, né? E se sentir em casa quer dizer isso, né? É esse olhar especial para cada um, individualmente, dentro da sua necessidade, e nessa construção de uma relação muito transparente e muito sólida. Então, a gente tem também o segundo orgulho de ter vários clientes de várias gerações. Então, a gente pega pai, filho, avô, às vezes os três fazendo compras conosco, e isso é muito importante para a nossa empresa, né? Manter esse laço contínuo com os nossos clientes. E a gente tem um passo que eu acho muito interessante, é que muitas vezes a gente pensa que a concorrência é seu maior inimigo. Mas a gente tem uma prática também, a gente tem o concorrente como aliado. Então, a gente também faz parte de associações e muitas vezes, por sermos uma empresa muito sólida, somos muito chamados para intervir, para poder compartilhar algum conhecimento ou para conversar com fornecedores sobre um tema difícil, ou mesmo ir ao Estado para discutir sobre algo que pode estar intervindo dentro do setor e pode estar trazendo grandes danos numa concorrência como a gente está hoje. Então, muitas vezes, a gente tem o de fora que vem com um benefício melhor do que o nosso. E isso é desonesto, né? Não é, vamos dizer assim, não traz o princípio de uma concorrência saudável e lúcida. Então, a gente vai ao encontro do Estado, né, conjuntamente, ou às vezes até representando. Então, a gente se orgulha muito disso também, né, de construir vamos dizer, uma trajetória, um legado que a gente costuma deixar. E eu falo muito, para quem entra conosco, eu digo, olha, passe pouco tempo, muito, mas deixe sua história, deixe sua marca conosco, faça a diferença, né, naquilo que você se propõe quando você entra dentro da nossa empresa. E isso é muito bom. E eu fico muito feliz quando eu escuto também, está falando aqui, né, que a gente está nos corredores da loja e a gente é abordado pelo cliente para trazer realmente essa satisfação que ele teve. Isso demonstra confirma, né, o trabalho que a gente procura no dia a dia realizar, né, através de qualquer um que esteja permeando a nossa empresa, porque é um universo muito grande que a gente pode impactar e a gente às vezes não dá conta disso, né? A gente não pensa o quanto a gente pode fazer a diferença através do nosso trabalho nas pessoas, seja de que forma for, às vezes num diálogo, falando sobre algo, né, impactante, ou seja, mesmo trazendo todo o conceito que a gente tem. É por isso que eu sempre me sinto muito honrada quando sou chamada para algum momento onde eu posso compartilhar, para que a gente possa já ajudar, né, nessas trajetórias que não são fáceis. A gente sabe que começar, às vezes, é um desafio e que exige muita coragem. E meu pai lá atrás, né, com uma lojinha pequena de 3 metros quadrados, fundou a nossa empresa com coragem, veio do interior, não sabia muito, né, estudava num colégio público, né, mas com coragem, determinação e garra, ele montou a nossa empresa e, junto com minha mãe, foram construindo esse legado, né, de uma empresa
que prima muito pela ética, pela sustentabilidade do negócio, que não é fácil no dia de hoje, né? Porque a gente é muito fácil de se corromper, né? Manter sólidos os nossos valores, né? E os nossos princípios diante das adversidades é onde a gente é testado, né? E onde a gente é provado. Porque quando tudo está bem, tem folga. Mas quando a coisa acocha, é quando a gente diz, será que realmente eu cumpro os meus valores? Porque é aí que você testemunha isso. E é isso que a gente vem fazendo nesses 70 anos, né? Nós já estamos com a 3ª geração dentro da nossa empresa. Eu faço parte da 2ª geração. E me orgulho muito de ter multiplicado, triplicado, né, o tamanho do negócio. Eu já tenho nossos filhos lá dentro, e isso diz o que é sustentabilidade, é não pensar só na venda, né, mas pensar realmente na saúde da organização como um todo. Então, hoje, por exemplo, a gente tem um cuidado muito grande dessas relações. Hoje é um grande problema, a questão emocional. Então, hoje a gente tem uma geração que traz consigo uma fragilidade, que a gente precisa olhar para isso e a gente cuida, né? Outro valor da nossa empresa, que é o acolhimento e o cuidado. Então, a gente está sempre cuidando das relações de um todo, para que a gente possa promover mais e mais anos da nossa empresa no que ela se propõe a não só vender, mas, acima de tudo, o propósito. Eu firmo muito isso porque é verdadeiro e é genuíno, né? É o que a gente realmente quer. De fato, o produto é parte, não é o fim. O fim é a alegria de ver os lares e os ambientes de trabalho e as casas cada vez mais trazendo alegria, felicidade, prazer, paz às famílias, às relações, às amizades e tudo, né? É isso. Incrível. Muito bom de ouvir. Muito bom de ouvir. Gente, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui, a contribuição que vocês deixaram aqui hoje, com certeza, insights, ensinamentos, né? Porque eu acho que, como você falou agora, as relações humanas, elas precisam ser mais cuidadas. Porque sim, a sociedade está mais doente, as pessoas estão mais adoecidas, principalmente da pandemia para cá, né? Isso é um fato, não tem como dissociar essa questão. Então, cabe a nós fazer a nossa parte no mundo, na sociedade, e acolher, porque pessoas se conectam com pessoas. Então, não tem como a gente fazer diferente, a não ser estar trazendo temas como esse, tocando o coração, porque se uma pessoa sair daqui com o coração tocado, com tudo que foi falado, a gente já ganhou o jogo. Então, muito obrigada por essa contribuição, por essa história que vocês constroem de uma forma com tanta credibilidade, com tanta confiança que vocês geram para as pessoas. E é o que vocês, de verdade, vocês me impactam, com credibilidade e confiança. Então, muito obrigada de verdade, de coração. E a gente vai chegando no final aqui desse nosso bate-papo, mas a nossa conexão segue. O cheirinho tá bom. O cheiro tá muito bom. Então aqui a gente vai se despedindo. Obrigada, Lisiane, por tudo. Obrigada, Cibele, pela sua presença e contribuição. E obrigada, Daniele, por essa incrível... como você compartilhou de dentro para fora tudo aquilo que você vivencia há tantos anos, né? Então, parabéns por tudo. Querem falar alguma coisa aqui, Serra? Gente, eu me sinto muito pequena diante dessas histórias maravilhosas que tem aqui, né? Trabalhar com flores, gente. A pessoa deve... Sei que deve ter problemas, mas tem uma energia, né? Muito, muito boa. E a história, né, da Cal, da Dani, com a família, enfim, a Dani, ela tem
premiações, né, de gestão de pessoas, enfim, é uma empresa que realmente tem uma história que nos orgulha muito, né, aqui na cidade. Então, fico muito feliz aqui de estar, né, ao lado dessas mulheres tão maravilhosas, né? A Lídia também, grande vencedora com o projeto dela, da Conexão. E conseguir juntar, né, um grupo de mulheres véspera de feriadão, né? Você realmente tem uma energia muito boa e um carisma e uma competência que nos dá muito orgulho de poder conviver e também aprender com você, viu? Parabéns. Obrigada, de verdade. Eu que agradeço. Eu queria só dizer que eu queria muito que vocês experimentassem do nosso e-commerce. E eu trouxe um brinde especial, né? Se vocês fizessem a experiência, né? Tem até domingo. E usem o Ganhe 15. É um cupom de desconto. E vocês terão 15% de desconto, quem tiver, né, acessar. E puder fazer essa experiência. Temos muita coisa bacana de utilidade para o lar. Coisas que às vezes a gente gosta de compor. E vocês puderem usufruir disso também, tá bom? Muito obrigada mais uma vez. Amei as flores lindas. Eu amo flor, né? Adoro ganhar, então muito feliz. Obrigada pela participação, Lídia. Eu que agradeço. E agora momento flores. Lindíssimo. Gente, isso é incrível. Olha essa pintada à mão. Perfeito. Obrigada, viu? Obrigada. Pronto. Dani, obrigada. Gente, a nossa chefe, Miriam Muniz, ela vai conduzir agora esse momento. Olha que coisa perfeita, né? Muito lindo. Ela vai conduzir e ela vai falar